Bem-vindos! Esse é o podcast Grupo 4, lançando um episódio com produção exclusiva para a Jornada Web, um evento realizado pela disciplina de Políticas de Saúde Pública do curso de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, de 7 a 16 de dezembro de 2022. E eu sou o seu host, José Arthur Cracker. Mas vamos ao que importa. Viemos aqui falar de saúde, em especial dos impasses do acesso à atenção secundária no SUS. E para isso, temos aqui algumas pessoas especialíssimas, com experiência na área de saúde pública como estudante de graduação do curso de Medicina. Com vocês, Fernanda Terra Oi, galera! e Gustavo Soares. Olá, gente. Então, me conta aí, gente. Para começar essa discussão, né, a atenção em saúde é dividida em atenção primária, secundária e terciária, né? Isso mesmo, Zé. No Brasil, a atenção primária é representada especialmente pelas unidades básicas de saúde, o postinho perto da nossa casa, que a gente já conhece desde que a gente é criança. Essas UBS, né, que é como a gente chama as unidades básicas de saúde, elas se estruturam para atingir os diversos espaços da comunidade e, muito além, assim, do usuário que procura o serviço, ela busca atender também escolas, residências de pessoas que não conseguem se locomover até a unidade básica de saúde, centros comunitários, entre outros. E aí ela tenta fazer essa junção, né, das ações de caráter individual e coletivo, promovendo saúde, prevenindo doenças por meio da vacinação, da própria medicina preventiva, orientando as pessoas, promovendo diagnóstico, tratamento e reabilitação de diversas enfermidades. Tudo isso por meio de uma equipe multiprofissional de médicos, enfermeiros, terapeutas, ginecologistas, psicólogos, pediatras, todo tipo de acesso à saúde que a gente possa oferecer para a população. E quando isso não é o suficiente para atender a demanda, aí sim é necessário encaminhar para atenção secundária. Entendi. E atenção secundária? Então, Zé, na atenção secundária, diferente da primária, ela já aborda os pacientes, os usuários que já vieram da atenção básica, principalmente passaram por lá. Nela, a gente tem um nível de tecnologia um pouco mais avançado do que a primária e um pouco menos do que a terciária. Ela compreende as UPAs, as policlínicas, o Centro de Atenção Psicossocial, que são os CAPs, o CEL, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, os ambulatórios. Dentro dos ambulatórios, a gente tem as especialidades de ginecologia, obstetrícia, cardiologia, infectologia, a geriatria e diversos outros. Além disso, temos também os SAMUs e os hospitais. Então, na atenção terciária, a gente tem aí o que sobrou, né? Que é uma coisa mais especializada, de alto custo, que tem oncologia, terapia substitutiva renal, cirurgias. Pelo Exatamente, que eu Zé. entendi do que vocês falaram, então é meio que uma escadinha, né? A gente tem menor complexidade e indo para maior complexidade. E me fala, Exatamente. existe uma conversa entre essa atenção primária e atenção secundária ou elas são independentes? Existe sim, Zé. Na atenção primária, ela sempre conversa com a secundária ou com a terciária também. Não tem esse viés de que a primária tem que conversar com a secundária com a terciária, não. Dependendo do grau de enfermidade do paciente, ele já pode ir direto da primária para a terciária também. Então, tem esse contato. Na terciária, por exemplo, temos os hospitais e os centros de excelência, como o próprio HC, o Hospital das Clínicas aqui em Belo Horizonte. Entendi. É isso mesmo. Então, essa interação, né, esse sistema de referência, contra-referência, compartilhamento de dados prontuários e todas as informações dos pacientes acontecem, sim, entre os diversos níveis, e isso pode acabar acarretando alguns problemas quando é mal utilizado. Por exemplo, a falta de resolutividade da atenção básica acarreta na sobrecarga dos outros níveis de atenção, demandas reprimidas, restrição de acesso por parte da população, falta de agilidade ao serviço de referência, indefinição dos fluxos de referência e contra-referência, ou seja, essa informação está ali passando de um nível para o outro de maneira inadequada, indefinida, além da não implementação, né, das linhas de cuidado. Uhum. Então, chegou aqui para mim uma pesquisa da Fiocruz que 80% dos problemas deveriam ser resolvidos na atenção primária, mas eles não são. Me fala então, Gustavo, por que que isso acontece? Como que se dá essa organização da atenção primária e atenção secundária? Então, Zé, um dos principais problemas dessa rede é o problema de financiamento e infraestrutura no SUS. Eles guardam íntima relação com problemas referentes à distribuição desigual da infraestrutura do sistema de serviço de saúde, especialmente o número de estabelecimentos e trabalhadores de saúde, ou seja, tem um impasse entre a quantidade de centros de saúde e a quantidade de trabalhadores. Além disso, eles perpassam problemas relacionados ao financiamento, que é a organização e a própria gestão do SUS. Por exemplo, a grande maioria dos estabelecimentos de apoio diagnóstico de tratamento ela é privada. Destes, apenas uma parcela relativamente pequena presta serviço ao SUS. Nesse sentido, a gente pode pensar, para que os usuários tenham acesso a serviços especializados e exames complementares, o SUS apresenta uma extrema dependência em relação ao setor privado, principalmente nos níveis secundários e terciários. Diante disso, os prestadores de serviço, por exemplo, muitas vezes eles discriminam seus pacientes, seja dificultando o acesso, priorizando consumidores de planos privados, ou pode ser até impondo uma porta de entrada distinta com acomodações mais precárias. Por isso que o SUS fica todo comprometido nesse sistema. Além disso, ainda tem outro impasse que a gente pode colocar à frente,
que é a comunicação da atenção básica com outros níveis de atenção. Às vezes, a atenção básica ela não se comunica de forma efetiva e sobrecarrega a atenção secundária e a atenção terciária. E um outro ponto Uhum. também muito importante que vale a pena citar é a questão da desvalorização dos profissionais e trabalhadores de saúde, que às vezes tem uma carga horária de trabalho excessiva e não recebem o quão seria importante eles receberem, sabe? Não tem essa importância nesse sistema. Todas essas questões elas podem ser explicadas pelo subfinanciamento público da saúde, tanto no custeio dos investimentos que eram para ser necessários para que houvessem que o investimento fosse efetivo para que o sistema de saúde funcionasse corretamente. Entendi. E isso acaba ficando nas costas da atenção secundária, né? Das UPAs, por exemplo. Me conta como que é essa Exatamente. relação, Fernanda? Então, um dos limites de acesso à UPA é a falta de conhecimento e a má utilização dos serviços por parte da população, que acaba sobrecarregando essa atenção secundária, né? As UPAs aí representando essa atenção secundária da qual a gente está falando. Lembrando que essa falta de informação não é de forma alguma culpa da própria população. Na verdade, deveria haver campanhas governamentais em educação e saúde para que as pessoas soubessem usar direitinho o sistema de saúde e entendessem o sentido de fluxo. Falando sobre essas limitações, a incompreensão da população em relação à função e ao serviço da atenção secundária é um grande empecilho. Porque as pessoas entendem que podem procurar as UPAs para qualquer tipo de atendimento, qualquer tipo de demanda, e não é bem assim. As UPAs elas são referência para atendimento de demandas espontâneas. Então não faz muito sentido sobrecarregar esse nível de sistema com demandas pouco urgentes, como dores de baixa intensidade, ferimentos pequenos, fáceis de ser tratados nos postos, saúde, ou até Uhum. viroses mais simples, que só uma orientação e um repouso já seria bastante para resolver. As UPAs não devem ser vistas como um primeiro atendimento ao paciente. A porta de entrada é mesmo a UBS. Outro problema também é o entendimento de que o atendimento no centro de saúde, né, na UBS, é menos especializado e de que a gente tem que ir diretamente resolver o problema com um profissional mais voltado para aquele tema, um especialista, um médico especialista. Isso não é verdade. Nem sempre isso quer dizer que o problema vai ser resolvido da melhor forma. E a gente não pode perpetuar essa visão de que a atenção primária é inferior aos outros níveis de maior complexidade. Com Até certeza. porque é na atenção primária que tem a maior parte dos dados, né, do paciente, é lá que eles consultam com maior frequência, é lá que ele faz acompanhamento de doenças crônicas. Então, se tem um profissional que está capacitado para entender o panorama geral de saúde daquela população, é o médico da UBS. Eu tenho a impressão também que muita gente não vai na atenção primária por conta de horário de funcionamento, né? Sim, sim. Apesar da gente ter vários centros de saúde que funcionam até às 19 horas, isso não é o padrão, né? Então, o trabalhador do dia a dia não consegue ter acesso a esse tipo de serviço e acaba recorrendo à UPA mesmo. Com relação aos profissionais, eles estão presentes, assim, na unidade básica? Ela é bem assistida? Então, Zé, em relação a isso, a gente pode perceber que é uma carência de prestadores de serviço no setor público, principalmente trabalhadores da área da saúde mesmo, como médicos, como enfermeiros. Um dos motivos é a discrepância do valor que eles recebem no trabalho no SUS e no setor privado. Porque no setor privado eles recebem muito mais do que no SUS. E isso afasta os médicos do serviço público, o que ajuda a produzir a falta de mão de obra. E outro fator que é também de grande relevância é a falta de carreira a longo prazo. Um grande exemplo que eu posso citar é que na área militar, na área do HPM, né, que é o Hospital da Polícia Militar, eles têm um plano de carreira efetivo. O médico, ele entra como um médico, ele entra como um tenente, né, como oficial, e ele termina a carreira dele como um oficial muito maior, um cargo muito maior, às vezes com um plano de carreira muito bom. Então, às vezes, se no SUS tivesse um plano de carreira tipo esse, ou semelhante a esse, seria muito bom para atrair os profissionais Uhum. principalmente, que estão se formando agora, sabe, que estão entrando no mercado. E mais um fato que auxilia nesse desguarnecer, né, da atenção primária, é a falta de interesse dos egressos do curso de medicina, dos formandos, né, dos que acabaram de formar. Principalmente porque durante o curso, a disciplina de atenção básica ela não é vista, ela não é vista normalmente. A atenção secundária é dada muito mais valor, a atenção secundária e terciária são dadas muito mais valores do que a atenção básica. Então, acho que frisar um pouco mais dessa atenção básica no ensino da medicina seria essencial também. É, bem falado. A gente não tem uma valorização da atenção primária, né? E eu entendo que isso fere alguns preceitos do SUS, né? Se eu tô lembrado bem das matérias que a gente já teve sobre isso. Me conta aí, Fernanda, como que é isso? Então, Zé, alguns dos princípios mais fundamentais do SUS acabam sendo comprometidos por causa desses problemas. Por exemplo, a integralidade do cuidado. Um paciente pode acabar, por causa dessa comunicação defeituosa ou às vezes inexistente, não conseguindo, né, o objetivo principal, que é resolver o problema dele, atendimento de um especialista ou fazer um exame, ter acesso ao tratamento adequado. Então, a gente acaba não conseguindo ir até o fim na propedêutica desse paciente. Outro problema é a longitudinalidade. Quando o paciente não consegue resolver o seu problema, ele pode recorrer ao sistema suplementar. Isso leva ao cuidado fragmentado. Então, a gente tem informações sobre o quadro do paciente perdidas, porque parte está no sistema público, parte no sistema privado. Não existe uma comunicação efetiva entre esses dois profissionais que estão atendendo esse paciente e ele acaba não tendo uma visão ampla mesmo, geral e aprofundada sobre o seu problema de saúde.
Talvez até pior do que ter acesso, precisar recorrer ao acesso ao sistema suplementar seja não conseguir, porque aí as pessoas podem comprometer a própria vida financeira para acessar esse tratamento, produzir dívidas, e caso elas realmente não consigam pagar pelo atendimento privado, elas podem ter o seu quadro agravado e acabar se tornando demandas urgentes ou de alta complexidade. Por exemplo, tem um levantamento da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, de que no estado do Mato Grosso o tempo de espera médio para exames, cirurgias, consultas é de 493 dias. Então, é completamente inaceitável. Inviável, né? É, Muitas doenças você não tem esse tempo para ficar esperando, simplesmente, né? sim, é completamente inaceitável que uma pessoa precise esperar mais de 1 ano e 3 meses para ter o seu problema de saúde endereçado. É bem complicado. Então, fazendo um apanhado geral, a gente tem esse problema de superlotação da atenção secundária, né, de dificuldade de acesso por conta da forma como o SUS é financiado, né, o subfinanciamento dele e a falta de conversa entre a atenção primária com a secundária, a falta de educação em saúde pela população, né, que muitas, isso até me lembrou um caso dos meus pais, que eles vão em cardiologista para fazer exame de colesterol, exame de glicemia, coisa que deveriam estar fazendo com um clínico, né? E também falta dessa conversa, né, entre saúde primária, saúde pública e saúde suplementar. Mas vamos aí, como que a gente pode melhorar isso? Zé, antes disso, você me lembrou um fato muito importante, que é um exemplo que eu tenho que dar, da minha cidade, por exemplo, do norte de Minas, sou do interior. Na minha cidade, o centro de saúde, a unidade básica de saúde, não funciona muito bem. E se ela não funciona muito bem, como eu já tinha dito anteriormente, ela vai sobrecarregar as unidades de a saúde secundárias, por exemplo, dos hospitais. Uhum. E é o que acontece lá. Lá, eu já acompanhei um residente lá. Lá é muito, muito sobrecarregado. Ele trabalha excessivamente. Por quê? Porque situações que eram para ser corrigidas no centro de saúde acabam sobrecarregando o setor secundário, que são os hospitais. Então, esse é um ponto Uhum. muito relevante que eu não poderia deixar de citar. Muito interessante, esses exemplos que a gente tem na nossa prática no dia a dia, né? E como que a gente melhora esse caso, além da opção óbvia, né, que é aumentando o acesso, aumentando o financiamento e acesso a exames e especialistas. A gente pode investir esforços, né, na resolução desse problema de várias maneiras. Por exemplo, investindo numa atenção primária mais resolutiva, em sistemas de referência e contra-referência mais organizados, definindo pontos de contato entre atenção primária e secundária, e também classificando um método comum para as hierarquias, né, de risco, cumprindo diretrizes, estabelecendo normas de funcionamento, ofertando serviços de maior densidade tecnológica e também usando o prontuário eletrônico. Ah, vale a pena citar também que a gente pode melhorar essas práticas dentro do próprio BS, né? Como melhorando a consulta com horário Uhum. agendado, uma atenção com o profissional, a garantia de retorno em alguns dos pontos de atenção. Além disso, a gente poderia até falar também dos prontuários, né? Que agora são prontuários eletrônicos, então o uso deles é essencial para a gente saber de forma mais característica, de forma melhor, como que é a vida do paciente, né? Quais são os problemas de saúde que ele tem, o uso do CISREG, que é a regulação, né? Que a gente tem hoje em dia, o transporte Uhum. de paciente em situação de risco. Então, são várias formas que a gente pode melhorar, são formas básicas de melhorar, mas que vai ajudar demais E você, melhorando a atenção primária, né, você tira esse gargalo que é a atenção secundária. Exatamente. Ótimo, muito obrigado, gente. Foi uma conversa muito boa, muito construtiva. Lembrando que as nossas referências elas estão nesse quadrinho na capa aí e tem uma tabelinha também de soluções que a gente resolveu colocar. Muito obrigado pela atenção, muito De obrigado aos nada. convidados e Nada, até a imagina. próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, Foi um prazer. tchau. Prazer, galera.